Deus quer que você tenha esse conhecimento do inferno, e Ele quer salvá-lo deste lugar. Deus quer que você saiba que você tem uma rota de fuga. Este caminho é Jesus Cristo, o Salvador de sua alma. Lembre-se de que apenas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro serão salvos. Chegamos à primeira atividade na barriga do inferno. Era à direita do lugar onde havíamos entrado e sobre uma pequena colina em um recanto escuro do inferno. Lembrei-me das palavras do Senhor quando ele me disse: às vezes, parecerá que te abandonei, mas não será o caso. Lembre-se que eu tenho todo o poder no céu e na terra. Às vezes espíritos malignos e almas perdidas nós nem mesmo veremos, e não perceberão a nossa presença. Não tenha medo, o que você verá é verdade. Estas coisas estão acontecendo agora, e elas continuarão até que a morte e o inferno estejam jogados no lago de fogo. Leitor, certifique-se de que seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. À nossa frente, eu podia ouvir a voz e as queixas de uma alma atormentada. Subimos a pequena colina e olhamos em volta. Uma luz enchia o lugar e eu podia ver melhor. Gritos como você nunca poderia ter imaginado encheu o ar. Foram os gritos de um homem. Ouça-me, disse Jesus. Tudo o que você vai ver e ouvir é real. Tome cuidado, vocês pregadores do Evangelho, porque essas coisas são fiéis e verdadeiras. Acorde, evangelistas, pregadores e professores da minha palavra, todos vocês que foram chamados pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se você pecar, arrependa-se, senão você perecerá da mesma forma. Avançamos a menos de 5 metros do local onde esta atividade estava ocorrendo. Vi pequenas silhuetas com roupas escuras que giravam em torno do que parecia ser uma espécie de caixote. Quando olhei mais de perto, vi que o caixote em questão não passava de um caixão e que as silhuetas que giravam em torno dele eram demônios. Sim, era um caixão a sério, e havia 12 demônios que giravam em torno. Enquanto caminhavam, cantavam e riam. Cada um deles segurava uma lança afiada que ele corajosamente empurrou para o caixão através de pequenas aberturas que foram feitas ao redor. Um sentimento de terror reinou no ar, e eu tremia com a visão de tudo isso. Jesus conhecia meus pensamentos, pois ele disse: criança, há muitas almas em tormento neste lugar, e existem diferentes tipos de tormentos para essas almas. O castigo é maior para aqueles que uma vez pregaram o Evangelho e então retornou ao pecado, ou aqueles que não obedeceram ao chamado de Deus por sua vida. Ouvi um grito tão desesperado que encheu meu coração de desespero. Alguém estava gritando: mais esperança, sem mais esperança. O grito desesperado veio do caixão. Foi um gemendo de arrependimento que nunca terminaram. Deus, que horror! Disse eu. Venha, disse Jesus, vamos nos aproximar. Ele avançou para o caixão e inclinou-se sobre ele para olhar para dentro. Seguiu e fiz o mesmo. Aparentemente, os maus espíritos não podiam nos ver. Uma névoa cinzenta suja encheu o interior do caixão. Era a alma de um homem. Enquanto observava, os demônios começaram a empurrar as suas lanças para a alma do homem que estava no caixão. Nunca esquecerei o sofrimento desta alma. Eu clamei a Jesus: traga-o para fora, Senhor, traga-o para fora. O tormento da sua alma era algo terrível de se ver. Se ao menos ele pudesse ser libertado. Agarrei na mão de Jesus e implorei-lhe para tirar o homem do caixão. Fique em paz, minha filha, acalma-te, disse Jesus. Ao som da voz de Jesus, o homem viu-nos. Então ele gritou ao Senhor: Senhor, Senhor, deixe-me sair, tenha misericórdia de mim. Olhei para baixo e vi uma missa sangrenta. Diante dos meus olhos era uma alma e nesta alma um coração humano. O sangue jorrava deste coração. Os golpes de lança que foram mais fundo, perfuraram literalmente seu coração. Senhor, suplicou ao homem, vou servir-te agora. Por favor, deixem-me sair. Eu sabia que este homem sentia cruelmente cada golpe de lança que perfurava seu coração. Ele é atormentado dia e noite, diz o Senhor. Ele foi colocado aqui por Satanás e é Satanás que o atormenta. O homem gritou:
Senhor, agora vou pregar o verdadeiro evangelho. Vou falar sobre pecado e inferno. Mas, por favor, deixem-me sair. Jesus disse: este homem era um pregador da palavra de Deus. Houve um tempo em que ele me serviu com todo o seu coração e levou muitas pessoas à salvação. Alguns dos que se voltaram para mim através dele ainda me servem hoje, anos depois. Os prazeres da carne e a sedução das riquezas desviaram-o. Ele permitiu que Satanás o dominasse. Ele tinha uma igreja grande, um carro bonito e um grande rendimento. Ele começou a roubar oferendas da igreja, e para ensinar mentiras. Na maioria das vezes, ele pregava meias mentiras e meias verdades. Ele não queria me deixar corrigi-lo. Enviei meus mensageiros a ele para dizer-lhe para se arrepender e pregar a verdade, mas ele preferiu os prazeres desta vida à vida de Deus. Ele sabia muito bem ensinar a verdade como revelado na Bíblia. Antes de morrer, ele foi tão longe a ponto de declarar que o batismo do Espírito Santo era uma mentira e que aqueles que diziam ter o Espírito Santo eram hipócritas. Ele disse que um bêbado poderia ir para o céu sem arrependimento. Ele disse que Deus não enviaria ninguém para o inferno, e que Deus era bom demais para isso. Ele trouxe muitas pessoas para longe da graça do Senhor. Ele até disse que não precisava de mim, pois ele era ele mesmo como um Deus. Ele foi tão longe que até deu palestras para ensinar esta falsa doutrina. Ela pisoteou em minha palavra sagrada. No entanto, continuei a amá-lo. Minha filha, é melhor nunca ter me conhecido, do que ter me conhecido e ser retrógrado em meu serviço, disse o Senhor. Se ele tivesse escutado você, Senhor, exclamei. Se ao menos ele tivesse cuidado de sua alma e aquela de outros. Ele não me escutou. Quando eu liguei, ele não queria me ouvir. Ele gostava da vida fácil. Chamei-o ao arrependimento, mas ele não queria voltar para mim. Um dia, ele foi morto e chegou ao inferno. Agora Satanás o atormenta por ter, por algum tempo, pregado a minha palavra e salva almas para o meu reino. Este é o seu tormento. Observei os demônios enquanto continuavam a rodar em torno do caixão. O coração do homem estava batendo e o sangue verdadeiro estava a fluir do seu coração. Nunca esquecerei seus gritos de desespero e dor. Jesus olhou para o homem no caixão com grande compaixão e disse: o sangue de muitas almas perdidas está nas mãos deste homem. Muitos deles estão aqui em tormento, neste momento. Com o coração partido, Jesus e eu fomos mais longe. Quando o deixamos, outro grupo de demônios veio sobre o caixão. Tinham cerca de 1 metro de altura e vestiam-se de preto, com capuzes negros na cara. Eles estavam tomando turnos atormentando essa alma. Eu estava pensando em como o orgulho em cada um de nós às vezes nos impede de reconhecer nossos erros e pedir perdão. Recusamo-nos a arrepender-nos e a humilhar-nos, e continuamos como se fôssemos os únicos que estão sempre certos. Mas ouçam, meus amigos, o inferno é uma realidade. Imploro-te, não vás a este lugar. Então Jesus me mostrou um relógio gigante, que se estendia por todo o mundo. E ouvi o tic-tac dele. O ponteiro das horas aproximava-se dos 12 e o ponteiro dos minutos parou 3 minutos antes dos 12. Furtivamente, o ponteiro dos minutos se moveu em direção à hora. Enquanto se movia, o som da agulha ficou mais alto e pareceu encher toda a terra. Deus falou como o som de uma trombeta, e sua voz era como o som de grandes águas. Ouça e ouvi o que o Espírito diz às igrejas, diz ele. Esteja pronto, pois quando você não pensar sobre isso, eu voltarei. Eu ouço o tic-tac do relógio. É meia-noite. O esposo está vindo para a sua esposa. Você está pronto para o retorno de Cristo, meus amigos? Ou, você é como aqueles que dizem, hoje não, Senhor. Você quer vir a Ele e ser salvo? Você quer dar a Ele seu coração hoje? Saiba que Jesus pode e quer salvá-lo de todo o mal se você apelar para Ele hoje e se você se arrepender. Ore por sua família e seus entes queridos para que eles venham a Cristo antes que seja tarde demais. Ouça o que Jesus disse: eu te protegerei do mal, te guardarei em todos os teus caminhos e te salvarei.
Eu salvarei seus amados. Venha a mim hoje e você terá vida. Com muitas lágrimas, oro para que todos vocês que lerem este testemunho, vocês percebam a verdade antes que seja tarde demais. O inferno é para a eternidade. Eu faço o meu melhor para te revelar o que vi e ouvi. Eu sei que estas coisas são verdade. Ao ler o resto deste livro, oro para que você se arrependa e aceite Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Eu ouvi o Senhor dizer: está na hora de. Na noite seguinte, Jesus e eu voltamos para o inferno. Entramos num enorme espaço aberto. Tanto quanto eu pude ver, atividades malignas estavam ocorrendo. Estávamos no centro de muitas dessas atividades. A apenas 3 metros de onde estávamos, notei que havia uma atividade estranha acontecendo, estranha especialmente por causa das muitas silhuetas malignas e espíritos demoníacos que estavam ativando lá e ao redor. A cena parecia extraída de um filme de terror. Até onde os olhos podiam ver, havia almas em tormento, e o diabo e seus anjos estavam fazendo suas obras. Gemidos de agonia e desespero foram ouvidos na semi-escuridão. Criança, disse Jesus, Satanás é tanto aquele que engana os homens na terra e aquele que atormenta as almas no inferno. Muitos dos poderes demoníacos que vemos aqui também às vezes ascendem à terra, para ferir, afligir e enganar. Vou mostrar-te coisas que nunca foram vistas em tantos detalhes. Algumas coisas que você vai ver acontecem no presente, enquanto outras irão acontecer no futuro. Eu olhei de novo na minha frente. O chão era iluminado com uma luz marrom, e era sem vida, sem grama, e sem verdura de qualquer tipo. Estava tudo morto ou a morrer. Alguns lugares estavam frios e úmidos, enquanto outros estavam quentes e secos. Em todo lado se podia cheirar o cheiro pútrido de carne queimada e carne podre, misturado com o cheiro de miudezas, lixo e mofo. Satanás usa todos os tipos de armadilhas e redes para enganar o povo de Deus, diz Jesus. Durante as nossas viagens ao inferno, vou mostrar-vos muitos das astúcias e planos insidiosos do diabo. Nós só tínhamos ido alguns metros quando eu vi algo escuro, preto, desenhar-se de uma maneira perturbadora na nossa frente. Parecia mover-se de baixo para cima, contrair e inchar. E cada vez que se mexia, dava um fedor horrível, um odor fétido, pior do que os cheiros habituais que enchiam a atmosfera do inferno. Vou tentar explicar-te o que vi, o melhor que posso. Como o objeto enorme e preto continuou a contrair e relaxar, expelindo seus cheiros imundos, notei algo de cor escuro que parecia chifres, e que saiu desse objeto e dirigiu-se para cima, na terra. Percebi que era um enorme coração negro e que havia várias entradas. Um terrível pressentimento agarrou-me. Conhecendo os meus pensamentos, Jesus disse-me: não tenha medo. Este é o coração do inferno. Mais tarde vamos atravessá-lo. Por enquanto, vamos para a prisão do inferno. A prisão do inferno era composta de células dispostas em um círculo na barriga do inferno. As celas tinham 27 quilômetros de altura. Olhei para cima e vi que havia uma grande vala marrom entre as celas e o fundo ou barriga do inferno. Eu senti como a vala foi 1,83 m de profundidade, e eu me perguntei como eu iria passar por isso. Eu não conseguia lembrar que estávamos no alto de um parapeito no primeiro andar das celas. O parapeito apresentou-se como uma passarela em torno das celas e também como um bom lugar que oferecesse uma vista geral do centro do inferno. Essas coisas são fiéis e verdadeiras, diz Jesus. Morte e inferno serão um dia jogados no lago de fogo. Enquanto isso, este é o lugar que tomou o lugar do inferno. Essas celas continuarão a estar lá, cheias de almas pecadoras, atormentadas e sofredoras. Eu dei a minha vida para que você não tivesse de vir aqui. Esses horrores são reais, mas a misericórdia de meu Pai também é real. Se você deixá-lo agir, ele o perdoará. Grite para ele, em meu nome, hoje mesmo. Então Jesus e eu estávamos num parapeito do primeiro andar das celas.
O parapeito tinha cerca de 1,30 m de largura. Eu olhei para cima, e tão alto quanto pude ver, havia outros parapeitos em grande círculo ao redor do que parecia um poço gigante. Ao lado do parapeito ou passarela, havia celas que haviam sido cavadas na terra. Essas celas, como as de uma prisão, estavam em fila. Cerca de 60 centímetros de sujeira os separavam um do outro. Jesus disse-me: esta prisão tem cerca de 27 quilômetros de altura, do fundo do inferno. Aqui, nessas celas, há muitas almas que praticaram bruxaria ou ocultismo. Alguns foram bruxos, médiums, traficantes de drogas, adoradores de ídolos, bem como pessoas más com espíritos familiares. São as almas que cometeram as piores abominações contra Deus. Muitas delas estão aqui há centenas de anos. Eles são aquelas que não se arrependeram, especialmente aqueles que enganaram as pessoas e as afastaram de Deus. Essas almas cometeram grandes iniquidades contra o Senhor e seu povo. O mal e o pecado eram o amor e a paixão delas. Ao seguir o Senhor ao longo da ponte, olhei para o centro do inferno, onde a maioria das atividades estavam ocorrendo. Uma luz fraca enchia o centro permanentemente e eu podia discernir os movimentos de muitas silhuetas. À nossa frente, até onde os olhos podiam ver, havia celas. Eu pensava que os tormentos de almas nessas prisões certamente não poderiam ser mais horríveis do que os das almas dos poços de fogo. Ao redor de nós, eu ouvi os gritos, o choro e os gemidos dos condenados nessas celas. Comecei a ficar muito doente e uma grande tristeza encheu meu coração. Jesus disse-me: eu não deixei você ouvir esses gritos até agora, minha filha. Mas agora eu vou mostrar a você como Satanás veio para roubar, matar e destruir. Aqui no inferno, há tormentos diferentes para almas diferentes. Satanás lhes administra essa punição até o dia do julgamento, quando a morte e o inferno são lançados no lago de fogo. Aliás, um lago de fogo passa através do inferno de tempos em tempos. Enquanto caminhávamos ao longo do parapeito, os barulhos amplificavam-se muito. Altos gritos vieram de dentro das celas. Enquanto eu caminhava firmemente contra Jesus, ele parou na frente da terceira cela. Uma luz forte acendeu o interior da cela. Na cela, uma velhota estava sentada em uma cadeira de balanço, balançando e gritando como se seu coração quebrava. Eu não sei porquê, mas fiquei chocado ao descobrir que essa mulher era realmente uma pessoa com um corpo. A cela estava completamente vazia, exceto esta mulher em uma cadeira de balanço. As paredes da cela foram construídas com argila e sujeira, moldadas na terra. A porta da frente ocupava a frente da cela. Era feito de metal preto com barras de ferro e fechadura. Por causa do amplo espaçamento das barras, tivemos, Jesus e eu, uma visão quase completa do interior da cela. A cor da velhota parecia cinza de carne misturada com uma tintura acinzentada. A velha senhora balançou para frente e para trás e as lágrimas correram pelas suas bochechas. Eu vi, em sua expressão de agonia, que ela estava em profunda dor e que ela estava sofrendo grande tormento interior. Eu me perguntei o que ela tinha feito para ser aprisionada aqui. De repente, diante dos meus olhos, ela começou a se metamorfosear. Primeiro ela passou de um cavalheiro muito velho para uma jovem, depois para de uma mulher de meia idade. Finalmente ela se tornou a velhota que eu tinha visto no começo. Em estado de choque, observei-a enquanto ela fazia todas essas mudanças, uma após a outra. Quando ela viu Jesus, ela gritou: Senhor, tem misericórdia de mim. Tira-me deste lugar de tormento. Ela se inclinou para a frente, até onde pôde, para tentar alcançar Jesus, mas não conseguiu. A metamorfose continuou, até as roupas dele mudaram. Então, ela se vestiu como um homem, então como uma menina, como uma mulher de meia idade e ela acaba em roupas da velha senhora. Todas essas transformações pareciam demorar apenas alguns minutos. Eu perguntei a Jesus: por quê, Senhor? Mais uma vez ela gritou: ó, Senhor, tire-me daqui antes que eles voltem. Ela estava de pé na frente de sua cela, segurando as barras com os punhos cerrados.
Ela disse: eu sei que o seu amor é real, eu sei que o seu amor é verdadeiro, deixe-me sair. Enquanto a mulher gritava de terror, vi que algo estava começando a rasgar a carne de seu corpo. Ela não é o que parece ser na aparência, diz o Senhor. A mulher sentou-se na cadeira e começou a balançar. Mas desta vez era apenas um esqueleto sentado na cadeira de balanço. Um esqueleto com um nevoeiro imundo no interior. Poucos minutos antes, ela tinha um corpo, estava vestida e agora ela não passava de uma pilha de ossos negros, queimados, com cavidades vazias em vez de olhos. A alma desta mulher estava gemendo e gritando seu arrependimento a Jesus, mas já era tarde demais. Na terra, disse Jesus para mim, essa mulher era uma bruxa e adoradora de Satanás, não apenas ela praticava a bruxaria, mas também a ensinava aos outros. Quando ela era criança, os membros de sua família estavam fazendo magia negra. Eles preferiam a escuridão à luz. Muitas vezes eu a chamava ao arrependimento, mas ela zombava de mim dizendo, agrada-me servir Satanás. Eu quero ficar a serviço dele. Ela rejeitou a verdade e não queria se arrepender de sua maldade. Ela afastou muitas pessoas do Senhor. Alguns deles estão com ela no inferno hoje. Se ela tivesse se arrependido, eu a teria salvado, junto com muitos membros de sua família, mas ela não queria ouvir. Satanás enganou essa mulher, fazendo-a acreditar que ela receberia um reino próprio como recompensa por tê-lo servido. Ele disse a ela que ela nunca morreria, mas que ela viveria com ele para sempre. Ela morreu glorificando Satanás. Ao chegar aqui, ela reivindicou seu reino. Satanás, o pai da mentira, riu-se dela e disse-lhe, você acha que eu vou compartilhar meu reino com você? E ele a trancou nesta cela e a atormenta seu dia e noite. Na terra, esta mulher ensinou muitos bruxos que praticavam magia branca e magia negra. Um de seus truques mágicos era transformar-se em uma mulher jovem, uma mulher de meia idade, uma mulher velha e até um homem velho. Foi divertido na época fazer essas mudanças e assustar os bruxos menores com seu poder. Hoje ela sofre as dores do inferno e sua carne é rasgada a cada metamorfose. Atualmente, ela não tem mais a capacidade de controlá-los, e continua a transformar-se indefinidamente, passando de uma forma para outra, mas sua verdadeira forma é uma alma manchada em seu esqueleto. Satanás a usa para cumprir seus propósitos malignos. Ele tira sarro dela pelo seu sarcasmo. Sempre que possível, ela é levada diante Satanás que a tortura pelo prazer dele. Eu a chamava para mim muitas vezes, e eu a teria salvado. Mas ela não me queria. Agora, ela implora por perdão. Mas é tarde demais. Ela está